Muito boa tarde para você que acompanha a programação do AmazonSat. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, Sinetran, anunciou que vai entregar um projeto de reajuste da tarifa de ônibus à Prefeitura de Manaus. Segundo a nota divulgada pelo sistema, o preço ideal para a passagem inteira seria de R$ 3,50. Para falar sobre esse assunto, está aqui ao meu lado o prefeito de Manaus, Arthur Neto. Muito boa tarde, prefeito. Obrigado por comparecer até a redação do AmazonSat. Obrigado. Prefeito, para começar, qual é o posicionamento da Prefeitura em relação a esse assunto? Esse preço que eu já havia lido, que aqui está, é uma aberração, é uma piada de mau gosto, é uma coisa que não tem base científica nenhuma, não tem sustentação numérica, estatística qualquer. Eu considero um exercício de tolice, de bobagem por parte dos empresários do setor, e o que eles entregam ou não entregam não tem para mim o menor valor. O que tem valor é o que a SMTU cientificamente calcula de maneira transparente para mostrar ao povo no momento próprio. Isso é que vai ter valor. Então, para mim, eles podem dizer 3,5, 3, 25 centavos, 8 mil, R$1.000, para mim não tem valor nenhum. Então, tem valor que nós vamos arbitrar no momento próprio. A SMTU, então, vai fazer um levantamento paralelo a esse projeto? Vai fazer um levantamento verdadeiro, em que você tem que ter lá todos os ingredientes que constam na planilha de custos de qualquer sistema de transporte que se preze. Inclusive, temos que ver salário de pessoal, temos que ver refeição. Eu quero cuidar dessa parte dos rodoviários. Eu dei vários ingredientes para fazerem parte da tarifa e ela virá para mim e no momento próprio eu vou arbitrar, vou bater o martelo, mas para mim, eu vou te ser muito franco, tanto faz, Denise, eles entregarem ou não entregarem o documento deles, não tem nenhuma importância. Não tem nenhum antagonismo com eles, mas não é documento para me basear. Vou me basear naquilo que eu receberei de técnicos da minha confiança, que estão no meu governo, na SMTU, e que sabem o que estão fazendo e que vão poder responder de maneira clara, ética, transparente, em qualquer foro, por aquilo que assinarem e por aquilo que me fizerem em algum momento assinar. Prefeito, o reajuste não é feito há 17 meses. Pois e acabou ficando para a sua gestão realizar essa tarefa. E eu não tenho medo dessas coisas. Aqui se criou um fetiche. O governo anterior exigiu dos empresários um investimento muito alto em renovação de frota. Foi feito investimentos. Depois, na hora que era para dar o reajuste, era para ter sido todo outubro, não fez. Então há 17 meses que não há um reexame da tarifa. Eu não tenho nenhum medo de chegar à realidade, fazer o que eu tenho que fazer, enfrentar as coisas com sinceridade, com clareza. Eu sou contra a quebra de contratos. Acho que contrato é contrato, você deve honrar o contrato até para ter credibilidade. E você não faz funcionar um sistema sem ele ser líquido. Você não pode quebrar um sistema em cima desse fetiche de que pode subir o preço de tudo, carne, arroz, verdura, avião, mas não pode subir o preço de tarifa. Isso é uma coisa que não bate com o que eu possa ter de sensibilidade e de inteligência, enfim. Então, no momento próprio, da maneira mais moderada, da maneira mais justa, eu farei o reajuste, sim. Eu próprio assumirei. Tem gente que isso aqui virou um bicho de sete cabeças tão grande em Manaus, que já teve gente minha que fala assim, o senhor podia viajar, que eu aqui da SMTU dou. Eu digo que eu viajar? Para deixar de assumir uma responsabilidade minha? Eu viajar? Nossa, eu estou doente, estou com asma aqui, eu dou com asma, doente na cama, no hospital, eu dou. É uma responsabilidade minha, eu não fujo de nenhuma das minhas responsabilidades. Isso é uma marca do meu caráter que eu não vou abandonar agora, depois de velho. Eu não era assim jovem, imagine se eu vou, depois de velho, desonrar uma coisa dessa. Eu vou tratar com maior seriedade, vou cobrar dos donos de ônibus que eles façam reciclagem dos seus trabalhadores, que eles respeitem salarialmente seus trabalhadores, que eles investam em garagem para a gente não ter quebra-quebra de ônibus, que eles tragam, e a partir de já, não é para amanhã não, de já, ônibus novos, mas não de uma vez, como aconteceu no governo passado. Eu quero ônibus novos aos pouquinhos, para a gente manter uma idade média bastante razoável, porque quando você renova a frota, impacta a tarifa de uma vez só. Quando você deixa ela envelhecer de uma vez só, você impacta de novo a tarifa. Eu quero que vá por cotas que eu vou dar para cada um deles investindo. Vamos mexer, nós vamos fazer a câmara de compensação, porque a câmara de compensação é o seguinte, a empresa que está ganhando muito bem, porque tem o IPK, índice de passageiro por quilômetro, muito alto, ela vai ter que abrir mão de parte do dinheiro dela para a empresa que está quebrando. Eu vou dar equilíbrio ao sistema. E vamos cobrar dos trabalhadores, pelos quais eu vou zelar sempre, vou cobrar deles respeito à mulher grávida, ao deficiente, respeito
ao idoso, não dá para sair arrancando com a pessoa ali. Nós temos uma série de coisas para exigir de cada um. Exigir da própria prefeitura muita coisa. Corredores novos, corredores que sejam tapetes para o ônibus trafegar bem. Isso vai aumentar a velocidade média dos ônibus. Terminais repaginados, os que estão aí são... abrigos, né, prefeito? Abrigos estão um lixo, os terminais estão um lixo. Nós temos que fazer tudo isso porque nós queremos dar funcionalidade ao sistema para que a gente possa ter mais velocidade, ter mais conforto, ter mais dignidade. Então eu quero colocar assim um acordo tripartite em que a prefeitura cumpra o seu, a parte dos trabalhadores também seja cumprida e a parte dos empresários seja cumprida, em benefício do usuário. E vamos fazer isso com a maior naturalidade, com o maior... Eu vou tratar os empresários com todo o respeito, se me tratarem com respeito, vou tratar com todo o respeito os rodoviários que sempre os tratei, eles a mim, e vou querer que o sistema funcione de maneira adequada, de maneira decente. Hoje ele não está bem, então não adianta ficar com essa história de não aumenta a tarifa nunca e o sistema está ruim do jeito que está. Vamos olhar com realismo, eu vou olhar com realismo e com sensibilidade. A tarifa para mim não é uma tarifa estática, é a mais baixa possível, desde que ela remunere o sistema e o faça funcional, e o faça funcionar também. Agora, prefeito, em relação a esse assunto ainda, alguns estudantes estiveram reivindicando semana passada sobre o pagamento da minha passagem em dinheiro. Isso pode ser negociado? Qual é o seu posicionamento? Neste momento, quando eu tenho empresas quebrando e algumas não, eu não pretendo fazer nenhuma mexida parecida, embora eu respeite a manifestação, tenho muita simpatia por elas, e fico muito feliz de ver reivindicações de estudantes na democracia, porque hoje discutem coisas que não são o que eu discutia quando eu tinha a idade deles, que era fazer funcionar a liberdade neste país. Era muito mais arriscado no meu tempo. Então, eu desejo a eles muita sorte, respeito muito, prezo muito, recebo, se me procurarem, recebo para conversar, para explicar, mas neste momento eu vou resolver a questão emergencial, que é a crise de funcionalidade e a crise de liquidez do sistema. Essa crise, sem ela, a gente não vai conseguir fazer nada andar. Então eu tenho que agir com realismo, com pragmatismo e com mão firme para resolver essa questão. Prefeito, falando em transporte coletivo para a cidade de Manaus, nós lembramos que o BRT ele saiu do pacote de obras para o PAC, que prevê aí o pacote de obras para a Copa do Mundo. O senhor pretende ainda o BRT existir em Manaus? Não, sim. Foi uma decisão correta da presidente Dilma, porque foi o seguinte: se a gente mantivesse no PAC da Copa, ele não ia sair mesmo, não tinha tempo. Quando eu assumi, nada tinha sido feito pelo BRT. Eu ia responder perante o Tribunal de Contas da União, porque era para estar pronto na Copa e não ficou. A mesma coisa o governador em relação ao monotrilho. Então, nós concordamos, claro, com a decisão que foi sábia da presidente de retirar do PAC da Copa e jogar para o PAC da mobilidade, dizendo o seguinte: vocês têm mais tempo para fazer. Vocês não estão agora com a faca no pescoço do Tribunal de Contas da União. Mas o objetivo é claramente, e não tem solução, ao meu ver, com o transporte tradicional, é claramente você investir, Manaus precisa disso, num sistema que já tem um financiamento aí na cara do gol para a gente chutar, que é o do BRT, e tem umas desapropriações para fazer, mas já acertei com o governador a compensação que o Estado paga para nós. O Estado nos paga as desapropriações, 100 milhões. A Caixa Econômica vai assinar brevemente os 200 milhões de empréstimo conosco outra vez, para nós revalidarmos e podermos começar. As licitações já estão feitas, enfim. E tem sistemas até melhores que o BRT, como o VLP, o veículo leve sobre pneus, mas esse não está com tudo tão na mão assim. O BRT resolve. Agora, sem um sistema de alta tecnologia, a gente pode amenizar a questão do transporte, mas a gente não resolve. Então vamos investir pesado na ideia de que a gente precisa de ter um transporte de alta tecnologia aqui. Mudando de assunto, prefeito, na Câmara dos Deputados, uma comissão foi montada para elaborar o documento da proposta de emenda à Constituição, a PEC da Zona Franca de Manaus. Qual que é a sua opinião em relação a isso, né? O desenrolar dessa história? Eu te digo duas coisas. Uma é que, hoje em dia, já não basta mais prorrogar. A Zona Franca precisa de investimento em infraestrutura, que há muito tempo não se faz investimento em infraestrutura no Amazonas. Precisa de aeroportos, hidrovias, precisa de investimento em inovação tecnológica, formação de mão de obra, precisa de uma série de medidas que há anos e anos têm sido postergadas, enfim. Muito bem. Agora, é claro que a prorrogação é fundamental, sem o que entra em colapso o sistema que está funcionando do Distrito Industrial.
Eu fico muito feliz de ver funcionando a comissão, porque ela funciona em cima de uma PEC minha. Eu aprovei a toque de caixa, tempos e tempos no Senado, rapidamente a prorrogação por mais 10 anos. E ela foi para a Câmara dos Deputados e ficou lá em alguma gaveta. Graças a Deus tiraram da gaveta e está pensada a minha PEC, a PEC da presidente Dilma, que prorroga por mais 50 anos. Eu fico muito feliz por todas as razões. E tenho ainda tramitando no Senado, e não sei por que não aprovam com tanta rapidez, temos 3 senadores lá, deviam cuidar disso também. Eu tenho uma PEC minha que prorroga por 50 anos a Zona Franca de Manaus, que está no Senado. O certo seria atacar em todas as frentes e ver que casa que aprova primeiro e fazer um encontro de contas das duas casas, enfim. Mas que essa comissão funcione com rapidez. As pessoas do PSDB foram indicadas pessoalmente por mim. São pessoas que são muito afins com a ideia de prorrogar o modelo. Eu não vejo ninguém ali contra. Eu acho que será aprovado sim. É importante que seja, não nos moldes da minha proposta de 10 anos, mas sim nos moldes da presidente de 50 anos, que é igual ao que eu propus no Senado também, mais 50 anos. Então, só para resumir, fundamental prorrogar. Senão, vamos ter colapso na economia do Estado. Insuficiente, porém, prorrogar apenas. É preciso muito mais do que isso, mas muito mais. É um engano ou é má fé alguém propagandear que com a prorrogação a pátria está salva, a pátria não está salva. As tecnologias velhas têm ficado para nós, as tecnologias novas têm fugido daqui. Há um quadro muito drástico de falta de investimento, eu repito, em formação de mão de obra, em inovação tecnológica, que sem isso a gente vai andar um pouco mais e vai encontrar um grande gargalo pela frente. Nós sabemos como é importante para todos nós, por enquanto, e por muito tempo será assim, a Zona Franca de Manaus. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui no Amazonsat. Obrigado. Obrigado, uma boa tarde. Falamos aqui sobre o reajuste da tarifa de ônibus e sobre a PEC da Zona Franca de Manaus. Se você quer continuar muito bem informado, acesse portalamazônia.com e continue conosco na programação do canal mais verde do país. Boa tarde e até a próxima.